Então, quem não quiser aparecer na gravação, eu peço que mantenha a câmera fechada, por favor. A gente vai postar no nosso canal do YouTube em seguida. E é isso, vamos começar. Hoje a gente está fazendo o nosso sexto OBB Talk do ano. É um espaço que a gente criou para conversar um pouco mais sobre os programas, entender a proposta e também para tirar dúvidas cara a cara, né, com a gente. Tem os instrutores aqui também, então eu estou aqui com o Gil, com o Andréas, que já fizeram esse programa, e vamos falar um pouquinho mais para vocês. Opa! Começar falando sobre Outerbound, para dar o contexto, né, do que a gente está falando. A Outerbound é uma rede mundial de educação ao ar livre, com mais de 80 anos de experiência, começou lá em 1941, na Inglaterra. Então, a gente já tem mais de 80 anos de metodologia sendo construída. E aqui no Brasil, a gente completa esse ano 25 anos oferecendo programas que conectam as pessoas à natureza. Então, a gente preza sempre por uma experiência segura, buscando também trazer uma transformação para as pessoas em relação ao que elas estão acostumadas a viver quando vão para o ambiente natural, né? A gente usa a natureza como meio para o aprendizado e não como fim só de estar ali no local. E aí, pensando nisso, a gente criou o Bebê Start, que é um programa criado para quem quer dar os primeiros passos no mundo ao ar livre. Então, é um programa de final de semana. Ele foi feito para o público adulto e é pensado em qualquer pessoa que deseja explorar e viver atividades ao ar livre de forma leve, porque é um programa curto, e também estruturado, né? Com a gente carregando toda essa metodologia que a Outerbound já traz desses anos que eu citei. Então, é uma experiência prática e fundamentada, e a gente abre espaço para os participantes aprenderem, desde montar a barraca, a como cozinhar no campo, como se portar em ambiente natural, buscando sempre ganhar autonomia e confiança para se aventurar nas próximas jornadas. Então, ele é um programa de porta de entrada para quem quer construir essa base sólida no mundo ao ar livre. E por conta disso, ele não pede experiência prévia, né? Qualquer pessoa é bem-vinda a participar, não é um programa extremamente exigente fisicamente. É claro que tem um nível de exigência por conta da mochila, de ser trilha, mas em comparação com outros programas de montanhismo, outras viagens de montanha que a gente vê por aí, ele é bem mais tranquilo, buscando essa questão da autonomia mesmo, né? A gente faz tudo com os participantes e não para os participantes. Só um check rapidinho, tá fluindo bem o áudio? Porque aqui tá dando uma travadinha. Não sei se. Beleza. Então, falando um pouquinho mais do programa, ele é pensado em ter 2 dias e uma noite, como eu falei, né? Uma experiência pocket, para você só ticar aquele eu já acampei, não ter uma coisa muito intensa. A gente costuma fazer ele na região de São Bento do Sapucaí, então essas fotos que vocês estão vendo, em grande maioria, são por ali. E a acomodação é em acampamento, eu vou explicar mais para frente como que isso acontece, mas está tudo incluso, já posso adiantar isso. E agora falando sobre o nível de aventura, ele é um programa, já não é um programa estacionário, né? A gente não fica, não dorme acampado no lugar que a gente chegou. A gente faz uma trilha, então a gente carrega mochila. Tem uma questão de expedição autossuficiente ali nessa versão mais curta, mas isso existe, por isso ele tem um nível de aventura mais alto do que um programa que a gente, por exemplo, dormiria no mesmo lugar que a gente fez as atividades do dia, assim, sem caminhada, sem carregar peso, essas coisas. E agora trazendo contexto sobre o que é São Bento do Sapucaí, né? Esse nome comprido, mas é uma cidade maravilhosa. Inclusive, o apelido dela é Chão Bento, porque lá é um lugar muito, muito gostoso. Realmente, o pessoal fala que as coisas que acontecem por lá geralmente têm um toque especial. E é um dos 12 municípios no estado de São Paulo que é considerado uma estância climática. Tá ali na Serra da Mantiqueira, bem perto do sul de Minas, então pertinho ali de Campos do Jordão também, onde a OBB tem a base atualmente, né? A gente, no final desse slide, eu vou chegar na surpresa, mas São Bento também é onde
tem a Pedra do Baú, que é um lugar bem famoso, várias pessoas já fizeram essa trilha, ou já ouviram falar, que é aquele complexo que tem o baú, o baúzinho e a Ana Chata. É uma trilha, enfim, conheço muitas pessoas que não são adeptas a atividades outdoor, mas já subiram a Pedra do Baú. Então, talvez seja o caso de algum de vocês que esteja assistindo. E a paisagem de lá é maravilhosa. Então, a gente tem esse cenário misturando um pouco de campos de altitude com bastante Mata Atlântica e também a questão da vegetação da mantiqueira ali, os pinheiros, as coníferas e tal. Então, são cenários muito impressionantes. E o start ele acontece ali, porque a gente, a partir de agora, né, a partir desse semestre agora, a gente está iniciando as operações mais frequentemente desses programas mais curtos saindo ali de São Bento por conta da nova base da Underground, que vai ser ali em São Bento. Fica, na verdade, entre São Bento e Campos, mas a gente vai aproveitar mais as rotas que ficam ali em torno dessa base. Antes, a gente costumava fazer muito com traslado, saindo de van de Campos do Jordão, chegando até algum lugar de São Bento. Agora, a gente vai encurtar esse trajeto e já sair logo dali. E é isso. Ano que vem, a gente vai ter a nova base Outerbound inaugurada ali em São Bento, então é um lugar mais especial ainda, que vai ter o nosso espaçozinho característico ali. E agora eu queria convidar o Gil, que é instrutor da UBB e apareceu no videozinho que eu mostrei aqui no começo também. Ele já participou do Start, para falar um pouquinho mais comigo aqui também. Se apresente, Gil. Boa noite. Oi, querida, tudo bem? Boa noite a todos que estão aí presentes. Fico muito feliz e honrado por estar aqui dividindo esse momento com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gil, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Como que você chegou no Outerbound? Onde você mora hoje? Olha, é uma história muito longa, mas eu vou tentar encurtar. Eu comecei a escalar em 2008 e 2 anos depois, o meu instrutor do curso básico de escalada, na época ele era um dos instrutores da Outerbound, e desde então comecei a seguir, né, os programas, toda essa jornada que a OBB já vinha construindo, né, desde o ano 2000. E 2015, 2016 eu comecei a trabalhar com turismo, foi quando eu comecei a pôr na minha rota a possibilidade de em algum momento virar instrutor da OBB. E em 2019 foi quando eu tive o primeiro contato assim direto com a OBB, no primeiro programa que eu participei, né, que foi uma formação de Digital Trace Master Educator, a primeira turma, né, de formação dos instrutores aqui no Brasil. Eu fui um dos participantes. E na sequência, a minha relação com o bebê só foi se estreitando, né? Fiz alguns trabalhos voluntários, algumas férias, inclusive em um momento de pandemia também, passei uma temporada na base. E assim que a pandemia se foi, e foi aberta aí primeiro processo seletivo, né? Que se não me engano foi em 2023. Começou o processo em 2022, na verdade, né? Final de 2022. Eu acabei submetendo meu currículo, acabei sendo selecionado e participei do programa de instrutores, né, do curso de formação de instrutores de 2023. Desde então, aí eu estou dentro do time, muito feliz e muito honrado de fazer parte. Foi uma realização, assim, uma luta, um empenho muito grande. Inclusive, acho que nem todos sabem da minha história, mas quando eu fui para o campo no curso de instrutores, eu passei os 8 dias fazendo trilha com o pé torcido, tinha torcido o pé um dia antes de entrar em campo, acabei fazendo toda a travessia com 20 quilos nas costas, com um pé torcido. Mas a sorte, toda a equipe, né, toda a turma de instrutores foi super parceiro, super solícito, todo mundo acabou me dando uma mão grande, assim, eu acho que se não fosse a equipe também que estava lá comigo, eu não teria conseguido concluir a rota. E desde então eu venho participando desses movimentos, né, com a BB, tentando contribuir de alguma forma, como nesse momento agora, né, para estar sempre presente, tentando retribuir um pouco do que a BB já fez por mim, né, ao longo dessa jornada, mesmo antes de fazer parte aí do time de instrutores, a BB de alguma forma já movimentava esse que vos fala, né. Então, sempre que eu tenho oportunidade, ou sempre que me procuram para contribuir com a instituição, sempre eu digo sim. Sim.
E é um prazer para a gente ter você conosco também, Gil. Espero que as oportunidades aumentem cada vez mais. Obrigado. E é um prazer também ter você aqui com a gente agora à noite, né? Falando sobre o Start, que é inclusive um dos programas que você já levou a campo como instrutor, né? Então, Sim. você pode falar com propriedade. E aí, já puxando o tema do próximo slide, sobre como que funciona de fato essa dinâmica do programa. A gente está falando de uma experiência de 2 dias, onde a gente pensa em passar é, um básico para elas terem autonomia sobre como acampar. Como que a gente faz isso em 2 dias? Me ajuda a contar, Gil, como que funciona o programa. Olha, eu confesso que para mim foi um pouco desafiante, assim, porque eu já havia passado por alguns programas mais longos, então era muito mais fácil, né, de você incluir, de você dosar esses conhecimentos, né, num período mais longo. Quando eu fui convidado a participar do programa, né, de 2 dias, eu confesso que fui um pouco assustado, mas depois você acaba vendo que é muito mais fácil. Eu até entendi que a dose de exigência às vezes acaba sendo um pouco menor, porque como você tem um tempo, né, mais restrito, você seleciona quais são os melhores conteúdos para serem transferidos naquele momento, né, os mais relevantes, e como foi dito no vídeo pelo Fish, né, o objetivo maior assim, é fazer com que aquelas pessoas que tenham tido uma experiência, ou pouca experiência, ou nenhuma experiência, possam sair do programa com uma bagagem mínima ao ponto de que eles se sintam seguros, né, e possam desempenhar ou desfrutar da natureza assim com maior leveza, né, e com maior segurança, sabendo que vão sair de casa e vão voltar de forma segura, de forma íntegra, né, vão voltar intactos. Então acaba sendo interessante porque a gente acaba refinando bem o conteúdo e todos os conteúdos que acabam sendo colocados para os participantes são aqueles conteúdos que realmente o grupo precisa, né? A gente acaba tendo um leque de opções, mas de uma certa forma o grupo é que determina o conteúdo que a gente acaba incluindo, né? Porque cada grupo tem um perfil, né? Tem um estilo, então a gente acaba tendo essa dosagem. Como a gente tem uma certa caixinha de ferramentas, né? Então é interessante que quando alguém, por exemplo, eu queria aprender melhor sobre como navegar usando bússola. Então a gente tira a ferramenta da bússola e acaba às vezes explorando um pouco mais isso e consequentemente o grupo que está ali acaba também usufruindo desse momento e adquirindo esse conhecimento também, né? Então acaba sendo uma coisa bem interessante Sim. em 2 dias. E é intenso da mesma forma como num programa de 7, 10 ou de 14, né, no caso, como no caso real. Sim, sim. E é bem legal que você trouxe esse ponto, porque é isso, o contexto do curso varia de edição para edição, e a gente usa as ferramentas que tiverem no nosso acesso ali. Então, por exemplo, o start que eu fiz, a gente teve aula sobre posição de raio e questão de como se manter seco no caso de chuva, porque estava chovendo. Nesses que a gente vai ver as fotos aqui, não teve chuva, então essas questões podem até ter sido citadas, mas não foi uma vivência prática ali de realmente como resolver essa situação na hora que está acontecendo. Só que a Nessa gente passa. edição, desculpa, Não, imagina. A gente passa por alguns conteúdos que são iguais em qualquer programa, tanto no Start como qualquer outro programa da OBB, que é a questão de acampamento, alimentação. Isso a gente não tem como fugir, porque a gente sempre dorme em barraca, a gente sempre come comida, então isso. eu ia fazer esse reparo da minha fala, que é isso, né? Existem alguns conteúdos que são transversais a todos os programas, né? Então a gente não pode desviar desses, né? Como montagem de mochila, como dormir quentinho, né? Como manusear um fogareiro, né? Então algumas coisas que são transversais a todos os programas, assim, a gente não tem como escapar. Mas no nosso caso, por exemplo, nesse programa que foi exibido aí inicialmente, haviam alguns participantes que haviam tido experiência como escoteiro, então eles vieram muito com sede para aprender a navegar. Então, quando nós mostramos os mapas, demos as bússolas e falamos, ó, a gente está nesse ponto, a gente precisa chegar em tal ponto. Como é que a gente faz? Foi muito legal, assim, porque daí acabou que quem tinha um pouquinho mais de conhecimento contribuía com quem tinha um pouco menos de conhecimento,
E, obviamente, ia construindo aquele conhecimento coletivo ali, né? E foi muito legal. E um outro assunto que depois também deu muita carta para manga foi a refeição, que também é, eu acho que um dos highlights, assim, eu acho que de todos os programas, né? Tipo, a hora da refeição, assim, o preparo coletivo, a higiene, né? Pré e pós cada refeição. Então, acho que foram os highlights, assim, desse programa que você acabou exibindo aí na nossa fala. Sim. Bom, passando rapidamente aqui uma parte mais comercial, né, sobre o resumo, como que funciona o programa. Ele começa às 10 horas, então a gente se encontra na base da UBB. Seja a base de Campos ou seja a base de São Bento, a gente se encontra essa hora. E aí tem a preparação, a organização de mochila, briefing, toda essa questão antes da gente, de fato, começar a trilha. E aí inicia tudo isso que a gente está falando aqui, né? Essa parte experiencial do programa mesmo, que é ir fazendo as coisas, a rotina, e botando em prática a rotina de acampamento e aprendendo também enquanto você faz isso. Isso é, na verdade, a educação experiencial, né? Que a OBB fala tanto, isso na prática, a gente educando enquanto as pessoas estão experimentando aquilo que elas estão aprendendo. E e aí, no dia seguinte, a gente acorda, continua ali no ambiente de acampamento, faz o café da manhã e já inicia o processo inverso, né? Então, a desmontagem do acampamento, fazer o retorno até o ponto de encontro, seja para a base ou se for encontrar a van. E aí a gente chega na base, faz o que a gente chama de day issue, que é uma parte muito importante de toda a experiência ao ar livre, que é cuidar dos equipamentos no retorno, né? Porque para que eles possam oferecer a mesma experiência para as próximas pessoas que vão usar, seja você ou outro bounder. E aí a gente tem um almoço também de encerramento, faz ali a entrega de certificados, enfim, essa parte final. E a ideia é que até as 3 horas da tarde já estejam todos liberados para voltar para casa, porque a gente pensa no programa de final de semana, né? Então, chegar no domingo tal, é um programa bem pensado para pessoas que não têm tempo também de ficar muitos dias fora. Então, na segunda-feira, você já volta ao trabalho ali normal. Esse é o caso da maioria dos participantes, no caso, né? Mas se não for, tudo bem. E aí, agora, umas fotos dessa edição que a gente está comentando, né? Que foi a gente teve como instrutor o Gil e o Andréas que estão aqui. Andréas também conhecido como Fish. E falar um pouquinho mais sobre esses momentos práticos, né? A gente já deu uma pincelada sobre o que a gente vê, mas como o Gil trouxe, por exemplo, a gente ensina o manuseio correto dos equipamentos de cozinha, o próprio preparo. Então, aqui nessas fotos, eu imagino que vocês estavam fazendo café da manhã, né, Gil? Sim, sim. Esse aí já era o momento do café da manhã em que todo mundo quis participar, né? Era a hora da tapioca, se eu não me engano. Exato. E aí, nessa questão de autonomia, né? A gente vê que aqui na foto da direita, quem está acendendo, quem está montando e acendendo o fogareiro é um participante. Então, possivelmente, eles tiveram aula na noite anterior e aí agora ele tomou a frente desse processo de assumir a cozinha, que é uma das coisas que a gente busca realmente fazer com que as pessoas entendam e queiram fazer, né? Colocar a mão na massa ali para tudo que seja necessário no acampamento. Isso era uma coisa que eu iria falar, assim, que o legal disso tudo, assim, que a gente não força ninguém a fazer nada que não queira, né? Então, por exemplo, as pessoas que foram para a cozinha no café da manhã, eles tiveram uma aproximação da gente na noite anterior, no jantar, e aí nós conseguimos passar a maior quantidade de informações possível, né, sobre o manuseio do fogareiro, questão de tempo, né, de cozimento dos alimentos, a linha de fogo, né, que é o que a gente gosta muito de falar para que a gente consiga manter a nossa cozinha com segurança, né, porque nós temos um tipo de acidente. E na manhã seguinte, aí, como está sendo exibido na foto, aquelas pessoas que se sentiram mais afins, né, ou mais confortáveis, mais confiáveis de poder manusear os equipamentos sem o receio de que pudesse ocasionar um acidente, a gente acabou abrindo, né, dando oportunidade, foi muito legal, porque a primeira pessoa que foi, teve foi uma quebra de bloqueio, né, e quando foi essa primeira pessoa, todos os outros quiseram manusear também, então foi legal que
foi contaminando o grupo, né? E acabou que no final todos eles saíram com essa experiência de poder manusear o fogareiro, fazer sua própria tapioca, né? Ou a sua panqueca, que também rolou. Não sei se numa dessas fotos vai aparecer a panqueca aí também. Eu acho que ela apareceu no vídeo, eu não sei se eu coloquei foto dela, mas é legal comentar que a gente, em relação a cardápio, a gente também inova muito. Então, essa foto daqui tá bem tradicional, até uma tapioca. É comum a gente ver as pessoas fazendo isso em acampamento, mas a gente ousa também, vai pro lado das panquecas, com farinha, com, enfim, a gente faz tudo do zero. Olha, eu já vou te falar que teve o FEAL que eu participei, na volta de um solo, tinha um bolo com cobertura de chocolate e M&M's à nossa espera no café da manhã. Inimaginável. Eu já vivi uma experiência parecida num dos programas que eu fui também, retornando do solo. Eu tinha, só faltou o MM, mas era o bolo com cobertura de chocolate. E não tem palavras. Ó, até um comentário aqui do Matheus. Desse mesma edição que eu falei, os cafés da manhã no Expandindo eram demais. Só de lembrar o que comemos, já fiquei com água na boca. E é isso, a gente. Esse é um dos diferenciais da expedição do OBB e no Start não é diferente, né? Então vale a pena também viver essa experiência gastronômica no final de semana. Essas fotos aqui é dando um contexto em relação às aulas que a gente dá, né? Como que funciona essa dinâmica. Então, sempre ali em campo com os participantes à nossa volta. Essa primeira foto da esquerda, o Gil está explicando sobre o banheiro, né, Gil? Como Isso. que faz o Sobre uso. fazer o número 2. Era para ter sido uma aula na noite anterior, mas o pessoal acabou chegando muito cansado e já estava esfriando, então a gente resolveu fazer uma inversão, né, na sequência. E aí resolvemos montar acampamento, fazer jantar, e essa aula ficou para a manhã seguinte, assim, né? Então foi a primeira aula do segundo dia, como ir no banheiro para fazer o número 2. Certo. E legal daí reforçar que isso é uma coisa que foi decidida em conjunto com o grupo, né? Então estavam todos ali confortáveis com essa decisão, não, ninguém ficou apertado esperando a aula chegar. Não, exatamente. Ninguém teve nenhuma dificuldade, então foi feito um contrato, né, antes de que houvesse essa inversão aí. Sim, exato. E aí a gente sempre faz isso, as aulas são nesse contexto de sempre todo mundo no mesmo nível, não tem uma diferença de o instrutor está ensinando, os participantes estão aprendendo quietos, é sempre muito interativo, uma construção coletiva, todo mundo é bem-vindo a trazer conhecimentos. Claro que a OBB tem um jeito que ela segue como diretriz de comportamento na natureza, e aí isso está muito relacionado ao Leave No Trace. Também tem um pouco da característica de cada instrutor, mas no geral são momentos muito gostosos. Assim, você está aprendendo ali de forma orgânica, num ambiente confortável, com uma pessoa que não está falando coisas num nível muito técnico que você não vai entender, sabe? É tudo muito aplicável ali ao que a gente está vivendo. E aí, agora passando para as próximas fotos. Como eu falei lá no começo, né, a gente tem bastante momentos em grupo, seja da caminhada, das refeições, o programa inteiro, ele traz esse contexto do grupo, isso é uma característica dos programas da Outerbound, a gente busca convivência. Então, Gil, me conta um pouquinho mais como que rola esse processo, essa miscigenação de pessoas no programa. Eu acho que tudo começa já na chegada da base, né? Eu lembro que nessa expedição foi muito legal que a gente conseguiu preparar com uma certa antecedência o café da manhã. Então, quando a galera chegou, já tinha uma mesa farta. E na sequência as pessoas já chegam se entrosando, né, interagindo, e na sequência a gente consegue fazer um quebra-gelo para que todo mundo também se apresente. E aí quando a gente identifica, né, as expectativas, as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus interesses, a gente acaba encontrando ou vendo, né, afinidades acontecendo. E essas afinidades, ou não, no decorrer do processo, elas vão acontecendo, essa química, né, vai acontecendo, e acaba que eles mesmos se identificam sobre quem tem maior habilidade em determinada área, né, ou determinada área do conhecimento, e acaba contribuindo, colaborando para que o outro também ganhe esse conhecimento, para que haja um nivelamento do grupo, né?
Então, sempre quando há as paradas, há as trocas de conversa, e sempre é, deixamos assim à vontade as pessoas, né, os participantes, para que eles possam também participar desse processo de construção, né? Porque quem ensina também aprende, e acaba sendo um ganho para todos, inclusive para os instrutores, né? Porque não é porque nós estamos à frente do grupo ali que a gente acaba tendo domínio de todo o conhecimento, né? Então a gente sempre acaba conhecendo e aprendendo bastante. E aí as rodas sempre são muito interessantes, essas trocas, né? Normalmente a roda depois do jantar, uma roda após o café também, porque tá todo mundo ali com a barriga cheinha, todo mundo quentinho, então, tipo, acaba sendo trocas muito ricas, assim. Legal. E um ponto interessante, né, para um contexto assim, é que existem estudos que dizem que quando a gente sai para o ambiente natural, que a gente tá fora da nossa zona de conforto no sentido de um ambiente conhecido, a gente tende a se apegar mais às pessoas. Então, esse senso de união ele aumenta e se torna mais necessário, né? Até pessoas que às vezes costumam ser mais introspectivas se veem ali querendo participar e conversar e trocar, ou mesmo que não falem, elas também estão vivendo tudo aquilo, absorvendo de certa forma. Então, é realmente diferente do que a gente está acostumado a ver em relação à integração. Às vezes, um final de semana, você parece que conheceu as pessoas há muito mais tempo do que se você tivesse um final de semana com elas na cidade, por exemplo, com o celular na mão. E eu tenho a sensação também de que parece que as pessoas deixam um pouco do seu ego, assim, ou alguma coisa nesse sentido para trás ou em casa, e chegam de forma mais aberta, assim, a estar mais para receber do que para entregar. Então, quando as pessoas estão mais abertas para receber, assim, parece que, tipo, essas trocas, né, essas interações, assim, acabam sendo muito mais ricas, tanto que quando os programas acabam né, na base, parece que se formou uma grande família, assim, porque houveram tantas conexões, né, inclusive quando se dividem as barracas, né, então, tipo, é interessante, assim, que essas amizades acabam perpetuando por bastante tempo, né, não se perde, assim, no final do programa, né. Sim, exato. Inclusive, vou aproveitar para contar um caos do start que eu fui, que você falou isso do momento da barraca, e, cara, eu me pego lembrando desse momento com bastante frequência, que eu dormi com duas meninas na barraca, como eu falei, estava chovendo bastante no final de semana, e uma delas se mexe muito durante a noite. Ela nunca tinha dormido em saco de dormir. E a gente acordou. Eu, na verdade, durmo pesada, então eu só acordei com a gargalhada da outra menina. Mas ela falou que essa terceira menina parecia uma minhoca, assim, no meio da barraca, tipo, tentando se achar e rolando para cima das duas. E eu acordei, assim, gargalhando. Foi uma coisa muito gostosa de se viver e eu tinha acabado de conhecer elas. Não fazia 24 horas que eu conhecia com elas e ali a gente se uniu. E eu me pego rindo e lembrando disso. Tenho certeza que elas também. Então, realmente diferenciado, assim. São coisas bem. Interessante. Sim. E aí, agora voltando, né, uma parte um pouco mais comercial, o que está incluso nesse programa? A partir do momento que a gente chega na base até o retorno, né, até todo mundo ir embora, a gente oferece sempre acompanhamento integral dos instrutores, então eles estão sempre ali, né? O próprio nome já diz, eles são instrutores, eles estão ali para instruir o grupo. Mas eles também são pessoas altamente capacitadas, todos têm treinamento em primeiros socorros específico para áreas remotas, é uma coisa que a OBB é bem exigente. E, enfim, isso tudo para proporcionar uma experiência confortável, né, para todo mundo segura. Alimentação balanceada durante todo o programa, já considerando possíveis restrições alimentares. Então, tudo isso que a gente falou de panqueca, enfim, todas as refeições, a gente que leva, e a gente leva os ingredientes, no caso, né? O peso é dividido entre todos os participantes para carregar. E a gente, enfim, eu já falei das restrições alimentares. Então, também fora isso, tem os equipamentos que a OBB fornece, que também é um diferencial. Então, você está pensando na sua primeira experiência de acampamento, você não tem barraca, não faz nem ideia como funciona. A OBB vai levar a barraca, vai levar isolante térmico, saco de dormir, toda a parte de equipamento coletivo de cozinha,
kit de banheiro, primeiros socorros, tá tudo incluso já no pacote do programa. E junto disso também o seguro contra acidentes pessoais. Então, a gente prioriza muito aspectos de segurança, né? Até porque a gente tem um sistema de gestão de segurança bem rigoroso e todas essas questões que eu falei acima, a gente entende que são aspectos básicos para uma experiência segura na natureza. E agora, falando um pouquinho sobre esse sistema de gestão de segurança, rapidamente, só porque pensando nisso, né, é uma experiência para pessoas iniciantes, então eu acho legal trazer esse contexto do porquê que a OABB é a melhor organização para te levar para ter essa primeira experiência. A gente tem três pilares que a gente segue muito à risca relacionados a isso. O primeiro são nossos instrutores, como eu falei agora há pouco, a gente é bem rigoroso em relação a eles terem sempre o curso de primeiros socorros certificado. Essa certificação vale só 2 anos, então eles estão sempre renovando. Todos são treinados para cada tipo de modalidade que eles vão estar atuando. Então, se no caso desse start aqui, a gente fala de trekking, mas a gente tem programa de canoagem, escalada, eles são sempre certificados nessas modalidades e eles aprendem sobre as necessidades dos participantes. Então, de forma discreta, eles sabem exatamente o que cada participante vai precisar ali em relação à medicação, a cuidados especiais, e eles estão ali para prestar esse suporte, para deixar todo mundo confortável. Fora isso, a gente tem protocolos de segurança extremamente robustos e já implementados, então a gente usa isso para não precisar pensar o que fazer se acontecer alguma coisa. É raro a gente ter que usar, mas de qualquer forma eles estão todos ali muito bem estruturados e os instrutores que estão em campo têm acesso, têm amplo conhecimento sobre esses protocolos. E aí, fora isso, para ter certeza que a gente segue tudo isso à risca, a cada 2 anos a gente tem uma auditoria internacional que acabou de acontecer, ela aconteceu agora em julho. Então, a gente, o guarda-chuva, né, Outerbound International, para ter certeza que a gente está seguindo as diretrizes da rede, faz essa auditoria e, enfim, a gente está em conforme com o que a gente precisa fazer. Já passamos pela auditoria agora esse ano. E agora, uma hora especial, pelo menos para mim, porque hoje foi o dia do lançamento do calendário 2026, então é a primeira vez que a gente está falando sobre algum programa da UBB, já incluindo as datas 2026. E quais são as próximas datas, né, do OBB Start? A gente tem mais uma edição esse ano, agora dia 25 e 26 de outubro, no mês que vem, né, no finalzinho de outubro. Depois, já partindo para 2026, a gente vai ter duas edições. Uma dia 27 e 28 de junho, ainda no primeiro semestre, e aí, como vocês podem ver, tá, né, eu falei São Bento do Sapucaí várias vezes, e aqui está escrito Itatiaia, porque a gente está lançando essa nova modalidade do Start como um programa piloto ano que vem, que é fazer esse programa nesse mesmo formato que a gente conversou aqui, só que em vez de ser em São Bento, a gente vai ter uma van saindo de São Paulo, levando o pessoal para Itatiaia, para viver essa primeira experiência estruturada de atividade outdoor, só que lá no Parque Nacional de Itatiaia, que tem um apelo um pouco mais turístico. Então, é isso. Fica aqui, esse é o anúncio oficial, na verdade, dessa novidade. E eu espero que seja o primeiro de muitos. Boa. Agora, já chegando aqui aos últimos detalhes, falando do valor desse programa, eu já trago aqui, inclusive, uma promoção especial para saída agora de outubro, que é um desconto adicional de 10%. Então, esse programa, originalmente, ele tem o valor de inscrição de 1.190 no cartão de crédito. Com esses 10% de descontos que eu estou oferecendo agora, ele chega a 1.070 no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros. Se for pago no Pix, já teria 10% de desconto, então somados fica com 20% de desconto, o programa sai por 960 à vista, né, via Pix. E aí já está incluso tudo aquilo que eu mencionei nos slides anteriores, isso para a saída de outubro, tá? A saída de 2026,
Quem tiver interesse, eu peço que venha falar comigo, porque a gente tá com as inscrições abertas ainda, com valor de 2025, mas não tem incluso esses 10% de desconto que eu estou oferecendo agora. E agora chegamos na parte de dúvidas, onde a gente vai ouvir o que vocês estão querendo saber. Quer falar alguma coisa por enquanto, Gil? Nossa, eu me sinto contemplado por tudo que você falou. É... Bom, é isso. Eu falei bastante mesmo, mas é a ideia. Eu vi uma pergunta saindo aqui em algum momento, não sei se fica no chat, se você consegue ter acesso. Sim, tem duas perguntas da Dani. A primeira nesse programa, as mochilas pesam quanto, mais ou menos? Ah, então, normalmente a gente tenta seguir aquela regrinha, né, do percentual de, né, de peso, né, corporal de cada um, né, masculino e feminino. Mas como é um programa curto, né, de 2 dias, então ele acaba sendo mais leve. A gente não leva a quantidade de alimentos que a gente costuma levar normalmente numa expedição mais longa, né? Mas ainda assim a gente costuma utilizar aquelas cargueiras que a OBB tem aí. Mas eu vou falar que aí na média dos 14 quilos, mais ou menos, né, para homem, 10, 11 quilos para as meninas, ou menos, mas não chega a ser um peso tão excessivo, porque no mais, né, quantidade de roupa, né, de higiene, essas coisas também são muito reduzidas, né? Mas dá para ter o gostinho assim, de uma grande expedição, para ter uma noção de como é que é. É bem interessante essa questão do peso. Sim. E o alimento pesa muito, né? Como a gente fica só 2 dias, então isso é o que E, reduz mais o peso. e como você falou, assim, eu costumo falar para todo mundo assim que eu acho que o momento da refeição assim nos programas ao bebê, eu acho que são sempre os highlights, assim, né, são os melhores momentos. Então, há sempre uma fartura, né? Eu acho que se alguém perder a mão, assim, vai faltar comida. Mas, assim, sempre há uma fartura, então, tipo, é o que acaba pesando mais na mochila, assim, né? Muito mais que equipamento, até porque existem equipamentos com muita tecnologia embarcada hoje em dia, né? Então, equipamentos mais leves, né? E aí, interessante que a gente acaba ponderando, né? O equipamento com a alimentação. Mas um programa curto desse acaba sendo uma mochila mais leve, no final. Exato. Eu diria a mesma coisa, de 10 a 14 quilos. 14 quilos, uma pessoa que, assim, já tá ajudando alguém a levar alguma coisa. E, enfim, é tranquilo, dá para ter uma experiência, mas não é nada chocante. Lembrando sempre que a mochila tem a barrigueira, né? Então a gente não tá falando de levar 10, 14 quilos nos ombros. A Nas gente costas, exatamente. distribui esse peso e é bem mais tranquilo do que parece. Se você nunca teve essa experiência, depois que você experimenta a mochila, você fala, nossa, isso é uma coisa que eu já vi acontecer várias vezes. Tipo, o peso sai das costas, realmente. Outra pergunta que a Dani fez é: se eu quiser levar minha barraca para testar, posso? Olha, normalmente não pode, né? A não ser que haja uma combinação ali, um acordo muito refinado ali com o instrutor, né? Mas a ideia é sempre que se use os equipamentos da OBB por questão de teste, né? E questão de padrão, e porque as barracas que a OBB costuma utilizar, elas podem ser divididas e podem ser pode se acomodar até 3 pessoas. Então, você pega as varetas para um carregar, tá, né, um sprint para outra pessoa levar e tal. Então, se cada um leva um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Então, a gente acaba recomendando não consumir, né, não utilizar esses equipamentos individuais para que se utilize o bebê e também para contribuir no processo ali de socialização, né? Que daí, quando você divide a barraca com outras pessoas, inclusive pessoas que você não conhece, então acaba sendo interessante até para que o resultado final da experiência seja mais positivo, né? Exato. E é isso. O que eu costumo falar é que a gente permite que use o seu equipamento pessoal desde que ele tenha, primeiro, qualidade igual ou superior aos que o bebê oferece. Então, em relação a isso que o Gil falou sobre segurança, se a gente souber que o seu equipamento não vai te deixar na mão, como a gente sabe que o nosso não vai,
tudo bem. Mas aí, se tratando de barraca especificamente, tem a questão do compartilhamento. Então, se você fizer muita questão de usar a sua barraca própria, você vai ter que compartilhar ela também com outras pessoas. E aí, se você não se incomodar em soltar na roda e tiver ela nesse nível de qualidade igual aos nossos, tudo bem, não tem problema nenhum usar. Mas a gente preza sempre pela qualidade da experiência de todos os participantes. Então, deixar uma pessoa dormindo na barraca sozinha enquanto outros estão compartilhando já gera essa quebra, né? E é isso. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Passou muito rápido o tempo dessa noite. Ó, o Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Ah, sem querer, desculpa, ele falou. Eu vi aqui que ele perguntou, na verdade, e a distância caminhada? Como é próximo da base, quanto é caminhado no programa? A E caminhada não costuma ser muito longa, não. Normalmente, bom, agora com a mudança, né, da base, né, para São Bento, eu não tenho noção de como é que vai ser, mas nessa edição que eu participei, né, a van nos deixou em determinado ponto, a gente chegou a andar aproximadamente de 5 a 7 quilômetros no dia, no primeiro dia, e no segundo dia, do ponto de acampamento até o ponto de resgate lá da van, de 3 a 4 quilômetros, assim, sabe? Não chegou a ser nada exaustivo. Talvez tenha sido um pouco mais lento, porque, né, as pessoas não têm aquela experiência de fazer trilhas com mochilas pesadas, e também estava o grupo muito envolvido com a questão da navegação, né, do mapa da bússola, então toda hora existia aquela paradinha para confirmar se estavam no caminho correto ou não, quando tinham dúvida, né, faziam aqueles scouts, então acabou sendo um pouco mais lento assim o nosso deslocamento, mas não pela distância, assim, sabe? Ou pela dificuldade do terreno, mas foi mais por essa questão deles estarem buscando, né, consolidar esse conhecimento, né, de navegação e orientação. legal. E isso é uma coisa também comum nos programas da Outerbound, diferenciando de um roteiro turístico de trilha, por exemplo, onde você vai conhecer pontos específicos. O nosso foco é a jornada, né? Não o destino. Então, a gente costuma não fazer trilhas, por exemplo, hoje a gente tem que andar 20 quilômetros, porque para dar esse espaço para as pessoas irem parando, pensando, testando e a gente ir aprendendo junto. No start que eu fiz, a distância foi menor, na verdade, por conta do fator chuva. Então, como a gente falou, isso, o contexto que está acontecendo ali da situação influencia muito. Eu fiz em outra rota das fotos também. A gente tem essa opção também de variar de rota, então não é porque o Gil falou aqui uma distância que vai ser isso nas próximas edições. Mesmo sendo em São Bento, a gente tem uma infinidade de trilhas e lugares que a gente pode ir. E quem escolhe isso são os instrutores na hora, mas sempre pensando nisso, é um público iniciante. A gente não quer traumatizar ninguém, lembrando disso. A nossa ideia é trazer uma boa experiência, primeira experiência. Então, a gente sabe que já é desafiador e a caminhada não vai ser uma coisa de grande impacto nesse desafio. Ela vai existir, mas não está longe de ser o ponto principal do programa. E, e é isso. Acho que em relação à distância e o desafio varia muito de edição para edição e de grupo para grupo, mas uma coisa que tange todos os programas Outerbound, todas as edições do BB Start, é esse expansão da zona de conforto, no sentido de lidar com algo novo, né? Então, por isso que não é porque não tem muita caminhada que é uma coisa fácil, assim. E acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, já estamos nos últimos minutinhos aqui da hora marcada, e acho que não vejo grandes movimentações de dúvidas, mas continuo me botando à disposição.
Eu tô sempre no WhatsApp da UBB, no Instagram e qualquer meio de contato, ou e-mail, telefone, qualquer jeito que vocês tentarem falar com a Outerbound, até mim que vocês vão chegar, então fico aqui disponível para tirar dúvidas, fazer a inscrição, enfim, o que mais possa ser necessário. E quer falar mais alguma coisa também, Gil? Se despedir do pessoal? Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que me foi dada. Foi muito interessante ter visitado o vídeo, né, do programa, que foi muito legal assim para mim e muito interessante relembrar também dos feedbacks que os participantes trocaram naquele momento. Então, é sempre muito gratificante assim, ver como a natureza tem o poder de transformar assim as pessoas, né? Independente da quantidade de dias ou da grau de dificuldade dessa experiência. Então, me sinto muito honrado. Muito obrigado pelo convite para participar desse bate-papo aí contigo. Muito feliz de estar aqui e valeu. Até a próxima, né? É isso. Eu que agradeço, Gil. E muito obrigada a todos também que dedicaram um tempinho da terça-noite para assistir a gente. Espero ver vocês com a gente no BB Start em breve. Tchauzinho. Tchauzinho. Até mais.